Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos com a lição de número 11. O verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. A introdução ela diz o seguinte: o termo testemunho no grego é marturgia, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato. E o testemunho cristão é pessoal e é produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Então nós estamos vendo a abertura, já vai introduzindo a lição, ela já traz aí que nós vamos estar estudando sobre crente, né? Marturia, né? Em grego, que se refere a alguém que testifica, afirma e confirma um determinado fato. E nós chamamos testemunha de Jesus Cristo. No objetivo da lição, no primeiro ponto, nós vamos estar expondo a importância do testemunho. Então nós vamos aprender que um verdadeiro discípulo precisa apresentar um bom testemunho. Vou estar ensinando sobre isso. Ser discípulo e não ter testemunho não dá certo. Então quero neste primeiro ponto chamar a atenção dos internautas, professores e professoras, para que nós possamos estar expondo a importância do testemunho. Vamos falar de atitudes relativas às pessoas, por meio de um coração amoroso, caráter manso e palavras abençoadoras. Que aí nós estamos seguindo o exemplo da maior liderança, que é Jesus. E é isso, professores e professoras, que nós vamos estar trazendo para as nossas classes na aula de hoje. Um diz assim: credenciais do bom testemunho. Ao escrever sua terceira epístola, João teve triplo objetivo. Ele vai elogiar e incentivar o ministério de hospitalidade com relação aos mensageiros itinerantes. Então, triplo objetivo. Então, o primeiro objetivo é elogiar, né? Dar incentivo. Não é aquele elogio falso. João não fez isso com Demétrio e com Gaio. Não, ele estava elogiando, era testemunha verdadeira. Então, obreiros, discipuladores, é preciso entender que o mistério avança, mas é preciso de incentivo, pois Deus confiou a liderança da igreja a estar na direção, para estar ensinando e abrindo as oportunidades. E aí nós vemos nesse triplo objetivo que o apóstolo elogia e incentiva o ministério da hospitalidade com relação aos mensageiros itinerantes, que naquela época não era como hoje, tem hotéis, né? E eu alcancei uma época em que nós pousávamos, quando eu era jovem, nós pousávamos na casa das pessoas. Hoje as pessoas já não se confiam muito em atender, porque mudou muita coisa. E dentro desse triplo objetivo, o segundo é advertir e condenar o comportamento ditatorial. Então, professores, líderes, vocês não podem ser ditatorial. O triplo objetivo que nós estamos vendo aí, nós vemos elogiar, incentivar, advertir e condenar. E agora no 3, né, louvar a Deus pelo exemplo positivo. Isso é importante. Veja os 3 personagens que surgiram. E aí nós encontramos João dando testemunho positivo acerca de Gaio e Demétrio, e negativo acerca de Diótrefes. Esse trimestre nós viemos falando sobre esses 3 personagens. E que nós, professores, ou que nossos alunos, e que você, internautas que me acompanham, você se encaixa aí
nesses dois personagens, que era hospitaleiro, que tinha um comportamento exemplar e não o comportamento ditatorial de Diótrefes. O 1.1 diz assim: compaixão e amor. A Bíblia relata Jesus movido de íntima compaixão em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com a dor e o sofrimento alheio. Como discípulos, nós não podemos usar aquela frase: eu estando bem, os outros que se viram. Não, é preciso estender a mão. E compadecer significa ser movido pelas estranhas, né? Sede do amor e da piedade, vem de dentro aquele amor, aquela compaixão. Jesus era o testemunho vivo do amor de Deus. Ele sentiu compaixão das pessoas que andavam como ovelhas perdidas, sem um pastor que pudesse guiá-las. E nós, como discípulos, precisamos também usar essa compaixão, de maneira que nós possamos conduzir as pessoas para o Evangelho. Diótrefes, porque não demonstrava compaixão e amor, deixou um testemunho negativo do que significava ser discípulo. Quando você, que faz parte dos obreiros da igreja, e você é uma pessoa durão, uma pessoa que não ajuda, uma pessoa com um coração tipo pedra, não está nem aí para o que está acontecendo, e aí não tem compaixão, você é um exemplo de um discípulo negativo. O 1.2 diz assim: mansidão. Ser manso não significa ser fraco, mas dominado pelo Espírito de Deus. Meus queridos, eu às vezes, quando estou ensinando, né, nas aulas presenciais, em cursos, treinamento, eu falo a respeito porque eu tenho visto pessoas que vão dirigir um culto e ela diz assim: aqui é tudo Espírito Santo, eu faço tudo pelo Espírito Santo. Isso não é verdade, meus queridos irmãos. Nós às vezes nem conhecemos, quando agimos assim, nem conhecemos o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, sabe como é que se manifesta? Pelos frutos. Veja lá, mas o fruto do Espírito é bondade. É um discípulo bondoso, um discípulo misericordioso, um discípulo longânimo, que tem paciência. É isso. O homem cheio de conhecimento da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, está cheio de frutos bons. E aí a obra se desenvolve. A mansidão, que é um fruto do Espírito, ela deve ser cultivada, e mais ainda, por um verdadeiro discípulo de Cristo, no relacionamento com o rebanho do Senhor, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento, professores e professoras, com a sua sala. Você precisa ser manso. Às vezes há pergunta que está fora de contexto, mas você precisa ser aquele que consegue controlar o ambiente. Então, mansidão, um fruto do Espírito. A mansidão, qualidade que foi destacada no comportamento de um dos mais importantes líderes levantados por Deus. Lembra quem? Moisés. A Bíblia diz que era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O apóstolo Paulo, é que Deus muda. Veja bem, Moisés, antes de ver a sarça ardendo, antes do chamado de Deus, matou um egípcio. Mas o Evangelho molda. Se o Evangelho não estiver moldando, não estiver mudando o nosso caráter, o nosso comportamento, não estiver transformando pela renovação do nosso entendimento, nós precisamos aceitar a Cristo de novo. Paulo, um homem que dava medo, batia, arrastava, mas quando ele abandonou sua vida de rebeldia, ele se tornou um destacado apóstolo. E aí entra a maneira dele calma, aprendeu ali do jeito de Jesus. E uma vez transformado, ele já não era mais Saulo, passou a se chamar Paulo,
Então, Saulo foi domado, mas Diótrefes não aceitou a mudança. O 1.3 diz assim: bem dizer e abençoar. Gaio e Demétrio eram abençoados, que estavam prontos e dispostos a acolher os mais vulneráveis. Como discípulos, será que nós temos essas qualificações? Nós estamos abertos para ajudar? Nós estamos prontos a estender a mão? É essa a pergunta, professores e professoras, que nós precisamos fazer aos nossos alunos. Estamos prontos? Apenas nós somos crentes, mas o perguntar se alguém vai bem, perguntar se alguém necessita de alguma coisa, nos compromete. Por quê? Porque nós apenas saudamos de lábios. Como é que vai? Tudo bem? E aqueles que estão com problema, nós até temos medo de saudar. Por quê? Porque eles podem dizer: não estou bem, estou com dificuldade aqui, preciso de uma ajuda. E isso, às vezes, vai fazer com que o discípulo fique constrangido e corte uma volta. Então, nós precisamos procurar ler a terceira epístola de João, para nós entendermos a bondade e o discípulo que vive na verdade, como Gaio e Demétrio. Então, essa característica era visível no auxílio ao rebanho de Cristo. Diótrefes, além de ter dificuldade em abençoar, ele maldizia seu líder, o que também era visto. Então, professores e professoras, nós precisamos ensinar com muita responsabilidade, para que nós possamos ir para o céu. Porque quando nós estamos fazendo grupinho ou quando chega uma pessoa para falar mal da liderança, isso nos traz prejuízo. É melhor você ir ao líder direto e dizer: pastor, me ensina, eu não estou concordando com isso. E então, talvez eu estou entendendo errado. Aí você pede para que o pastor possa te ensinar, lhe perdoe, ainda peço perdão, pastor, mas não estou concordando com isso. Não fale a outros. Porque falar mal é falta de ética. Isso é coisa de quem não sabe abençoar. Nós trabalhamos abençoando. Eu quero pedir desculpa por algumas aulas que não foi possível estar fazendo aqui no meu canal, tive alguns problemas. Mas eu quero mandar um grande abraço para Maria Aparecida. Ela disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. É isso, Maria. Wagner Gomes, de Glória Dourados, meu grande amigo, ele diz: pai do Senhor, presbítero Ademar, Deus abençoe pelo compromisso e dedicação em toda semana está nos ajudando com essas aulas. Falhei aí 2 semanas, Wagner, me perdoe. Marcelo Honorado, ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar, essa lição vem deixando claro que nós precisamos ser aprovados por Deus e nunca se espelhar em Diótrefes. Parabéns pela sua aula, que Deus abençoe grandemente o Senhor e a sua família. Obrigado, Marcelo. O 2 diz assim: dentro do objetivo eu vou estar ensinando como obter uma vida transformada. Se o Evangelho não transforma, irmãos, nós não estamos seguindo o Evangelho. Então eu vou estar ensinando isso. Vou ensinar que uma vida transformada deve passar pelo Evangelho transformador, para assim exigir ou exibir, o verdadeiro e bom testemunho cristão. Ter uma vida transformada é o 2. Pedro foi um discípulo de Cristo que sofreu uma profunda transformação em sua vida pessoal e ministerial. Veja o seu comportamento. Mas não era um comportamento para agredir a Cristo. Era o tanto que ele amava a Cristo. Ele às vezes falava que não era importante que ele falasse. Não deveria ter dito aquilo. Então o apóstolo Pedro tornou-se um líder forte. Quer se tornar um líder forte? Se alguém deseja a liderança, isso não é pecado. Mas líder é aquele que fazem outros líderes.
aquele que é líder e não tem companheirismo, não tem uma equipe que trabalha com ele, ele está numa liderança, mas ele não exerce o papel de líder. Então, quer se tornar um líder forte? Deixe o Evangelho transformar a sua vida. Nós estamos hoje, professores e professoras. As pessoas vêm para Cristo e continuam da mesma forma. E o Evangelho não é isso, o Evangelho é transformação. Nós estamos até com medo hoje de, às vezes, dar uma doutrina referente à Bíblia. As pessoas se vestem de qualquer maneira, aí se convertem e continuam vestindo de qualquer maneira. E outros estão na igreja, e a igreja, conforme vai saindo daqueles rudimentos, né? E aquelas pessoas vão trazendo a aparência do mundo. Você vai numa festa hoje, irmãos, perdão do que eu vou dizer, e aí você encontra, porque, perdão as mulheres, mas tem muitas mulheres que quando uma festa ela se arruma tanto, que ela se torna uma pessoa, se desfigura, vamos dizer assim, se torna uma outra pessoa, uma pessoa feia, era bonita e ficou feia. Porque às vezes ela tem um cabelo liso, bonito, ela enrola, faz um negócio diferente, para ir diferente, seus olhos, seus lábios, né? Seu rosto tão bonito, faz um preenchimento aqui, pinta os olhos e faz, e fica diferente. Eu não estou dando doutrina, mas se não tiver transformação, meus queridos, você não está envolvido no poder do Evangelho. Tem que ter uma vida transformada, tem que ter uma profunda transformação em sua vida pessoal para que você realmente se aparente, tenha a aparência de cristão. Então, de um simples e rude pescador, falando de Pedro, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da Igreja de Cristo. Uma transformação tremenda. E aí Deus o enche de poder, o poder atingiu a vida de Pedro de tal forma que Pedro fez coisas que Jesus não fez. Então, é importante que nós tenhamos bons testemunhos, tenhamos transformação para viver um evangelho de transformação. 2.1. Pelo poder do evangelho. O termo evangelho do grego é euchelion, significa boas notícias, boas novas do reino de Deus. O evangelho é o poder de Deus que requer transformação. Paulo, a exemplo do poder do evangelho, de perseguidor, passou a defender e ser o propagador do evangelho. Então o evangelho contagia e transforma. Gai e Demétrio foram transformados pelo poder do evangelho. Grandes líderes surgem motivados pela paixão. É isso, meus queridos. Nós pedimos para o Senhor dar as pessoas apaixonadas. Professor de escola dominical, né? Evangelistas, pessoas apaixonadas. E pessoas que desenvolvem relacionamentos saudáveis. Promovem a comunicação aberta. E se engendram em outras habilidades de liderança. Vai crescer. A transformação te fará atingir objetivos que talvez você nem não pensava antes naquilo. 2.2 diz assim, pelo testemunho cristão. Quando Jesus disse, quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele estava fazendo referência ao testemunho. Diótrefes, ao resistir em receber João, não o reconhecendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo. Quando você rejeita um discípulo do Senhor, tenha cuidado. Quem rejeita você, rejeita a mim. Então nós precisamos, meus queridos, procurar viver melhor essa comunicação, essa comunhão como discípulo de Cristo. Então, nós vemos aí que, ao contrário, Diótrefes, ao contrário de Demétrio, né?
Ele estava exibindo um mau testemunho. Como é ruim quando o mau testemunho vem do obreiro. O testemunho de um seguidor de Jesus é a primeira porta através da qual um descrente vê Cristo. Meus queridos, muitas pessoas não chegam ao Evangelho porque estão olhando para a vida de alguns discípulos que na verdade são diótrofes da vida e que não espelham a boa harmonia com Deus que o Evangelho nos instrui e nos mostra. O 2.3 diz assim: pelo poder do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus quem convocou seus seguidores a serem suas testemunhas. Foi Jesus, sede eles minhas testemunhas, em Jerusalém, né, em toda a terra. E ele disse assim: olha, eu vou mandar para vocês, eu vou dar para vocês, vocês vão receber virtude do Espírito Santo, que vai vir sobre vocês e vai fazer com que vocês testemunhem a verdade. Nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos estar testemunhando dentro dessa virtude. Se você não receber essa virtude, vai buscar mais comunhão com Deus, para que você seja revestido pelo Espírito Santo e você possa testemunhar em qualquer lugar, na tua cidade, no teu país, no teu estado, ou em qualquer lugar que o Senhor te enviar. E aí, Jesus diz lá em Atos 1:8, que essa condição seria alcançada pelo poder do Espírito Santo, que desceria sobre seus discípulos. Testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo do corpo de Cristo. E Diótrefes, como seu integrante, deveria ter um testemunho que honrasse a Jesus. Mas ele desonra Jesus quando ele não honra o seu superior, que era o apóstolo João. A sua reputação não apontava para Cristo. Como que é, meus queridos? Nós, como discípulos, refletimos o Evangelho, refletimos e apontamos para Cristo. Quero mandar um grande abraço para a Cláudia Almeida. Ela disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe. Obrigado, Cláudia. Antônio Carneiro Filho, disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar, suas pré-aulas são semelhantes a um seminário teológico. Eu compartilho todas as lições. Obrigado, querido irmão Antônio. Ele diz assim: os obreiros que não frequentam a escola bíblica dominical atual nunca irão ser obreiros de valor. Por isso o espírito de Jezabel, Nicolau, Tobias, Diótrefes ainda estão em nosso meio. É pesado, irmão Antônio, mas é verdade. Espírito de Jezabel, por quê? Porque nós não aprendemos, não sentamos para aprender. Não queremos ser um bom discípulo, queremos apenas estar na igreja, oportunidade, mas não queremos dedicar ao aprendizado. Então, obreiros que não frequentam a escola dominical atual dos nossos dias, como estamos ensinando nesse trimestre, é o comportamento de um verdadeiro discípulo. Ele está sujeito a se agir como Jezabel, Nicolau, Tobias, Diótrefes, e porque eles não vão crescer. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe sempre, que nós aprendemos cada vez mais. Ele disse: é uma bênção as suas aulas. Obrigado, querido presbítero Mateus Ferreira. Deus querido, eu falei lá de incentivo, de elogio, e eu fico feliz, que eu sei que são elogios honestos e que Deus vai dar a cada um a recompensa. Vamos para o ponto 3, dentro do objetivo, eu vou estar ressaltando o aspecto da prática do bem. Eu vou estar ensinando que o tipo de comportamento que molda o caráter de alguém, dentre eles fazer o bem, deve ser uma prática na vida. Mas para fazer o bem, eu vou estar ensinando que você precisa afastar do mal. E aí você, para fazer o bem, precisa buscar a paz e amar a justiça. Vou estar falando sobre isso.
3 diz assim, vivendo para fazer o bem. O tempo bem no grego é kalopoi, né? Que significa agir corretamente. Esse kalopoi aí, lê calópio, né? Mas pronuncia calópio. Mas eu não sei nada de grego, meus queridos irmãos. Então, vou falando aí do meu jeito. Qualquer coisa, vocês vão no Google Tradutor. Se vocês quiserem fazer direitinho na escola dominical, você escreve lá, kalopoi. E aí, você clica lá no alto-falantinho lá e ele vai pronunciar em grego, né? Kalopoi, kalópio, né? Então, estou apenas ensinando, mas não sei nada de grego. Então, fazer o bem, professores, professoras, internautas que me acompanham, é a essência do Evangelho e a forma como Jesus viveu na terra. A Bíblia diz que estava em fazer o bem, mas tu não conheces Jesus de Nazaré que andava fazendo o bem. Pedro diz que o cristão não deve só fazer o bem, mas se afastar do mal. Isso foi Pedro falando. Então, testemunhar de Jesus é mostrar o caminho do bem. 3:1 diz assim, aparte-se do mal. O termo mal no grego, kakos, refere-se a uma natureza perversa no modo de pensar, sentir e agir. E nós até usamos esse termo no Brasil, é um termo antigo. Fulano é um caco, né? É uma natureza perversa, né? Parece que está todo quebrado e quer quebrar os outros. Então Diótrefes fazia o mal. Veja bem que nós estamos trazendo a referência desde a primeira aula, esse sujeito que não obedecia o seu superior, que era João, e ainda atrapalhava os outros que serviam ali, que era Gaio e Demétrio. Então ele fazia um mal e era repreendido por sua conduta contrária à de um líder comprometido com o reino de Deus. Um líder, professores e professoras, aquela pessoa, aquele discípulo comprometido com o reino de Deus, ele não joga calheiras, pedras para que outros tropecem. Ele é comprometido e ele vai fazer o melhor. Então, do Diótrefes, suas perversidades, além de ferir as pessoas, também ele usava a sua boca para proferir maledicência contra João, a quem ele deveria honrar como seu líder. Eu não sei como foi o final da vida desse camarada, que a Bíblia não fala, mas João dizia que ele era um mau exemplo, e ele não aceitava a João, e aí entra naquilo que nós ensinamos há pouco, rejeitava João, estava rejeitando Jesus. Então, meus queridos, aparte-se do mal, porque significa desviar-se das coisas que não agradam a Deus. O 3:2 diz assim, buscar a paz. O termo buscar no grego, zétion, significa procurar a fim de encontrar. Empenhar-se em procurar, pedir enfaticamente. Esse zeteu aí, vai ler zeteu também. Está falando zeteu, mas zeteu, né? A pronúncia lá. A paz não é um estado natural, pois a partir da queda o homem, depois que ele caiu ali, ele começou a gerar conflitos. Nós vemos os filhos de Adão e Eva, seu primeiro conflito ali de Caim. Então, nós estamos cercados por pessoas que não estão ligadas à vida que é Jesus e que gera conflito. Por que não dizer que nós temos discípulos conflitando, gerando discípulos da igreja? Isso não é o papel do discípulo que está amando o reino de Deus. O mundo, professores e professoras, internautas, tem sido influenciado negativamente pelo inimigo, que é homicida, e continua semeando contenda e discórdia. Veja o nosso país lá de cima, desde o poder judiciário, né, e outros poderes, trazendo leis que atrapalham e que tiram
o bom exemplo familiar. Diótrefes era aquele tipo de pessoa que denigre a reputação da igreja. Ele transformava a fé cristã numa religião que só servia para oprimir e escravizar. Então, meus queridos, nós temos que ter cuidado. Nós podemos ter Diótrefes como presbítero no púlpito, Diótrefes como pastor, Diótrefes na porta. Pessoas que estão na porta, mas não amam a igreja, não amam o seu pastor antes da fama. São Diótrefes que atrapalham o crescimento da igreja. Então, em vez de melhorar na vida das pessoas, o que faz? Essas pessoas tornam um fardo pesado. 3.3 diz: amar a justiça. Aquele que ama a justiça deve praticar. Ah, você quer justiça, mas você quer justiça somente na casa dos outros, na sua não? Justiça na casa dos outros é fácil. Quero ver a justiça na minha casa. É lá que eu vou praticar a justiça, é ali que eu vou começar a praticar. Vou praticar a justiça na minha igreja. Porque aquele que ama a justiça deve ser um praticante dela. Pedro escreveu que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que faz mal. Então, não adianta. Você vai bater em porta errada, fazendo mal, e não enxergando o que está fazendo. Como discípulo, você precisa buscar a prática da justiça. Aprendemos que quem pratica e ama a justiça é abençoado e tem suas orações respondidas por Deus. Pedro fala de nós ter cuidado para que não tenhamos a nossa oração impedida. Ele fala muito da vida de casais, vive naquela guerra e tem aí as orações impedidas. Gai e Demétrio refletiam a justiça divina na forma como procediam na igreja e tratavam as pessoas, até mesmo as estranhas. Tratava com amor e com equidade e justiça. Conclusão: o verdadeiro discípulo é construído por um comportamento que mostra compromisso, respeito, amor e um bom testemunho. É isso, professores e professoras. É esse comportamento que nós, como professores de escola dominical, como líderes de alguns departamentos, como pastor da igreja, devemos primar no compromisso de respeitar, amar e ter bom testemunho. Aguardo vocês na próxima aula, que é a lição 12. Nós vamos falar sobre o verdadeiro discípulo que promove o crescimento de outros discípulos. Vai ser muito importante. Não esqueça de compartilhar, curtir e fazer seus comentários. E até a aula número 12. Na paz do Senhor. Amém.